Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula, vocês são a turma PGM 231 e eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Na aula anterior a gente falou dos princípios da eletrostática, tá? Falamos de cargas elétricas, como surgem as cargas elétricas, o movimento, fluxo dos elétrons que determina as cargas elétricas no material. O material perde elétrons, fica positivo, o material ganha elétrons, fica negativo. Tem a formação dos cátions e ânions. Vimos que os processos de eletrização por atrito, por contato, por indução. Vimos também que existem materiais condutores isolantes, né? Então a gente deu aquela introdução ao assunto da eletricidade. Hoje a gente vai falar da força elétrica. Já estamos avançando um pouco mais. Vamos falar da força elétrica. A força elétrica é uma das interações fundamentais da natureza e existe por conta da presença de carga elétrica. Se você tem uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, a força elétrica é atrativa, porque são cargas elétricas de sinais opostos. Você tem uma carga positiva e outra carga positiva, a força elétrica é repulsiva. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, esses princípios básicos da força elétrica. Eu vou colocar aqui algumas imagens para ilustrar essa situação e espero que curtam. A força elétrica é repulsiva quando as cargas são iguais e atrativa quando as cargas são diferentes. Mais e mais força repulsiva, menos força repulsiva, mais e menos força atrativa. Então podemos observar, cargas de sinal oposto se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, como podemos ver. Então a força atrativa é uma força que aciona a carga positiva e a carga negativa, indo uma de encontro à outra. E forças repulsivas são forças que tendem a separar as cargas. Então essas forças atuam em ambas as cargas, elas se atraem mutuamente ou se repelem mutuamente, tá? Obviamente que essa força elétrica vai depender da distância que existe entre as cargas, ela vai depender também do valor dessas cargas elétricas e vai depender também de uma constante elétrica chamada de constante eletrostática. Então vemos que se eu mantenho a mesma distância, aí vai depender do valor das cargas elétricas, né, para determinar a intensidade. Se eu tenho a mesma distância e os mesmos valores de carga elétrica, você vai ter o mesmo módulo dessa força elétrica. A direção e sentido já são como você está vendo aí na figura, são estabelecidas de acordo com a regra que eu expliquei. Falta então agora ver a fórmula do módulo, que é chamada de lei de Coulomb. Então a força elétrica é igual a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a 9, o produto das cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. É uma lei que segue o inverso do quadrado das distâncias. Como vocês podem ver, se a distância diminui, o valor da força elétrica aumenta bastante, porque diminui ao quadrado da distância, porque o R está elevado ao quadrado, tá? E depende também do produto das cargas elétricas. A constante K0 é sempre 9 vezes 10 a 9, é uma constante eletrostática. Espero que tenham entendido direção, sentido e módulo da força elétrica pela lei de Coulomb. Até a próxima aula então. Tchau!